Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Amanda aqui novamente e hoje iremos dar continuação ao nosso conjunto de videoaulas sobre frações. Bom, nessa videoaula vamos solucionar o desafio que eu deixei na aula anterior, vamos ver sobre frações equivalentes e simplificações de frações. Vamos relembrar o nosso desafio. O Sr. Joaquim, aos sábados, leva 2 kits idênticos para vender no parque. E no domingo, leva 3 kits idênticos para vender no parque. Lembre que cada kit contém 4 balões azuis, 2 balões verdes, 1 balão amarelo e 1 balão rosa. Qual a chance de eu comprar um balão no sábado e ele ser da cor verde? O problema nos diz que o Sr. Joaquim, aos sábados, leva 2 kits iguais para vender. Vamos relembrar. Um kit contém 4 balões azuis, 2 balões verdes, 1 amarelo e 1 rosa. Então, 2 kits tem o dobro, né? Tem 8 balões azuis, 4 balões verdes, 2 balões amarelos e 2 balões rosas. Então, o Sr. Joaquim, ele leva ao todo 2 vezes 8, que é igual a 16 balões. Logo, 2 kits possuem ao todo 16 balões, onde 4 deles são verdes. Então, a fração que representa, a chance de eu comprar um balão aos sábados e ele ser da cor verde é 4/16, ou 4 em 16. Mais uma. E se eu comprar no domingo um balão? Qual a chance dele ser da cor verde? O problema nos diz que o Sr. Joaquim, aos domingos, leva 3 kits iguais para vender. Relembre que um kit possui 8 balões, sendo eles 4 azuis, 2 verdes, 1 amarelo e 1 rosa. Como ele leva 3 kits iguais, ele leva o triplo do inicial, certo? Então, ele leva 3 vezes 8, que é igual a 24 balões. Logo, 3 kits possuem ao todo 24 balões, onde 6 deles são verdes. Perceba que dos 24 balões, 6 deles são verdes, 3 são amarelos, 3 são rosas e 12 são azuis. Perceba, organizei aí uma tabela dessas informações, esses dados que nós temos, Nós temos aqui na primeira linha representado o número de kits e na primeira coluna temos a relação do número de balões verdes com o número total de balões. Perceba que no primeiro kit há 2 balões verdes para 8 balões totais. Quando tem 2 kits, temos 4 balões verdes e 16 balões no total. Quando temos 3 kits, temos 6 balões verdes e 24 balões no total. Perceba que quando a gente foi calcular o número total de balões, a gente calculou o dobro e o triplo, Quando a gente tinha um kit inicial, quando a gente foi calcular de 2 kits, calculamos o dobro do número de balões iniciais. E isso também aconteceu com o número de balões verdes. Ele também dobrou de forma igual. E quando a gente foi calcular para o domingo, onde o Sr. Joaquim levava 3 kits, a gente triplicou o valor da nossa fração inicial, A gente triplicou o número de balões. Então, a gente tinha 8 balões em um kit, a gente triplicou e a gente viu que ele tinha 24 balões aos domingos. E o número de balões verdes também triplicou, juntamente com o número total de balões. Então, como eu havia falado, quando a gente duplicou o primeiro kit, a gente duplicou o número de balões verdes e o número total de balões, E também isso aconteceu quando a gente calculou para 3 kits. Essas frações que representam a mesma parte em relação ao todo, elas são chamadas de frações equivalentes. Bom, e você deve estar lembrado, do caso da divisão das 2 tortas de Francisca, que ela dividiu entre seus 5 colegas. Relembre que temos 2 tortas para dividir em 6 pessoas, Nós apresentamos 2 formas de cortar essa torta para dividir entre os colegas. Porém, há muito mais formas de cortar essas tortas e dividi-las entre os participantes.
Perceba que, nesse primeiro caso, nós dividimos cada torta em 3 fatias iguais. Aqui nesse segundo caso, eu peguei essa fatia aqui e dividi em 2 partes iguais, né? Eu multipliquei por 2, nós temos o dobro de pedaços. E nesse caso aqui, eu peguei aquela fatia grande e dividi em 3 partes iguais. Perceba que elas representam a mesma parte em relação ao nosso todo. As frações equivalentes são geradas a partir de uma fração formada por 2 números primos entre si. Você se recorda o que são números primos entre si, certo? Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Por exemplo, a fração 1/2, que nem está representada aí, né? Quando a gente multiplica a fração 1/2, né, o numerador e o denominador por 2, nós temos a fração 2/4. Perceba que eu peguei o meu retângulo, que ele era dividido apenas em 2 partes iguais, e dividi em 4 partes iguais, onde a fração que eu quero, né, que é representada pelo numerador, está aqui pintada e ela representa a mesma quantia que a metade, que nem aqui também nessa fração do círculo, que ela também representa a metade. Se a gente pegar a fração 1/2 também e multiplicar por 3 na parte do numerador e do denominador, né? Triplicar a nossa fração. Nós vamos dividir o nosso retângulo em 6 partes iguais e preencher a metade. Perceba que a gente pegou aquele retângulo inicial, que ele era dividido em 2 partes iguais, e dividiu em 6. Aqui também, representado de outra forma, mas a mesma quantia, né? 3 partes de 6 ou metade. Ou também, quando multiplicamos a fração 1/2 por 4 no numerador e no denominador, né? Nós obtemos a fração equivalente 4/8, que ela também representa a metade, né? 4 é a metade de 8, que nem representada aqui no nosso retângulo ou no círculo. E existem ainda diversas frações equivalentes, infinitas frações equivalentes para você poder calcular. Agora vamos ver um outro caso, a fração 2/3. Você pode encontrar frações equivalentes de todas as frações. Perceba que 2/3, o número 2 e o número 3 são primos entre si. Então, é uma fração, é a menor fração possível, é uma fração irredutível, que a gente chama também. Vamos ver as frações equivalentes à fração 2/3. Ao multiplicarmos o numerador e o denominador por 2, ao dobrar essa fração, nós obtemos 4/6. Perceba que ele representa a mesma quantia, certo? Eu peguei cada quadradinho aqui, ó. Relembra aqui, ó, 3 quadrados iguais, né? Peguei cada quadradinho aqui e dividi por 2. E representei a mesma parte do inteiro que eu queria. Veja que aqui também é a mesma representação. Quando eu pego a fração 2/3 e triplico ela, né? Multiplico o numerador e o denominador por 3. Nós obtemos uma fração equivalente, onde ela está dividida em 9 partes iguais e eu quero 6 partes iguais, ok? E veja aqui que eles representam a mesma quantia também. E se a gente pega a fração 2/3 e quadruplica ela, né? Multiplica por 4 em cima e embaixo. Perceba que cada vez mais eu vou dividindo aqui, né? Em parcelinhas menores, porém todas iguais. E nós representamos a mesma parte do inteiro. Lembra que aqui, né? Aqui no slide anterior, ele é representado com um inteiro só, né? Aqui a gente dividiu em 2, aqui a gente dividiu em 3, e aqui a gente dividiu em 4, quando a gente fez essa multiplicação, ok? E também existem infinitas maneiras de representar as frações equivalentes de 2/3. Então, para gerar as frações equivalentes, precisamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? Bom, e como encontrar a menor fração equivalente? Você encontra uma fração com números grandes e você percebe que o numerador e o denominador não são primos entre si. Então, você pode encontrar a menor fração equivalente. Esse processo é chamado de simplificação, ok? Esse processo a gente faz exatamente o inverso do que a gente fez antes. Por exemplo, a fração 8/16. Fica claro que elas não são primas entre si. Ambas são pares, então a gente já pode perceber que elas são divisíveis por 2. Então, tem um número, uma fração menor que representa essa fração aí. Vamos começar, então, dividindo o numerador e o denominador por 2. Nós obtemos a fração 4/8. Bom,
Novamente a gente para e observa. Elas não são primas entre si. E ambas são pares. Mas assim, elas são divisíveis por 2, mas elas também são divisíveis por 4. Pense comigo. Se eu dividir 4 por 4, a gente tem um número inteiro, e 8 por 4 a gente também obtém um número inteiro. Então, logo, a fração 8 sobre 16 é a mesma coisa que eu dizer metade, ok? 1 sobre 2. Olha o que eu fiz geometricamente no processo de simplificação. Primeiro, nós temos 8 quadradinhos de 16 preenchidos, certo? Quando eu dividi eles por 2, perceba que eu tirei essas linhas aqui, ó, essa e essa. E eu transformei essa mesma unidade, né? Percebem que elas são iguais, de forma equivalente. Então, agora nós temos 4 quadrados preenchidos de 8. E quando eu dividi por 4 ainda, eu retirei essas linhas aqui, né? E essas aqui. Logo, eu obtive a fração inicial, que é a fração 1/2. Então, para simplificar as frações, precisamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E o que vimos nessa aula? Frações que representam a mesma parte em relação ao todo são chamadas de frações equivalentes. As frações equivalentes são geradas a partir de uma fração formada por 2 números primos entre si. E para gerar as frações equivalentes, precisamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. E para simplificar as frações, precisamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E para finalizar essa aula, né, vou deixar um desafio para vocês. Elaine é caminhoneira e carregou seu caminhão com uma carga com destino ao Mato Grosso do Sul. Essa viagem durará 3 dias. No primeiro dia, ela percorreu metade desse percurso. No segundo dia, ela percorreu mais 1/3 do total do percurso. Quanto falta para ela completar o seu percurso? Bom, pessoal, é isso. Por hoje é só. Nos vemos na aula seguinte. Obrigada e até mais.